Um, dois, três e estamos de volta. Hoje, para fazer o diário de trading, vamos lá. Sempre no meu dia eu começo avaliando como está o diário. Percebi que ele está dentro deste canal aqui, trabalhando no movimento lateral. Sei que aqui próximo vai ter força compradora, aqui vai ter força vendedora. E com isso, eu jogo para os 60 minutos. Observo como o mercado tem trabalhado esses últimos dias. Aqui eu vejo que foi aquela queda linda, né? Depois ele ainda tentou uma outra queda, só que no final desse dia, que foi recusada. Depois a gente teve mais um dia de queda. E por último, esses dois últimos dias, o último dia do mês foi um dia travado, onde eu acabei tomando um stop. E aqui foi o dia de ontem. Tem duas operações, mas na real mesmo é que eu operei só uma. E eu queria falar um pouquinho antes a respeito do dia de ontem, para depois comentar o dia de hoje. Ontem eu estava enxergando sim esse menor canal que ele estava se formando aqui dentro. Mas depois que ele perdeu essa mínima aqui, ó, desse canal, eu imaginei a possibilidade de uma volta. O problema é que ontem eu não contava com isso aqui, com a VWAP. Qual que é o problema? Dentro do meu operacional eu não opero isso aqui, né? Que é compra, venda, compra, venda. Eu prefiro não operar nesses dias ou operar a favor da tendência, né? Então, se ele quebrar com a VWAP aqui em cima, tudo bonitinho para cair, igual foram nos outros dias, ó, tipo aqui, que quase deu uma operação. Aqui eu tomei uma operação. Cadê? Bem aqui eu tomei uma operação, aqui não está marcando. Aí fica dentro do meu sistema, né? Senão eu não consigo operar. E aí ontem foi basicamente isso. Ontem a gente teve o mercado tentando empurrar para baixo desse retângulo. Depois ele voltou e a hora que ele triscou nas médias, ó, deixa eu tirar, eu fiz esse menor retângulo depois. Ele fez uma vela preta, duas velas brancas e eu vendi a perda da mínima dessas duas velas brancas. No momento que eu fiz essa venda, eu não tinha pensado em todo o teórico por trás, né? Se o meu operacional ele consiste em ser um operacional seguidor de tendência, o que eu tenho que pensar? A VWAP ela é a média ponderada de preço sobre volume, média ponderada de preço sobre volume, ou seja, é onde está a maior parte dos players comprados ou vendidos, a média do preço dele está ali. Então, basicamente, eu não posso operar contra ela, tem que operar a favor dela. E nesse caso, ela está para cima, está bem esticada para cima. Então eu teria que esperar um rompimento e depois um pullback para aí poder vender de novo, com ela virando para baixo. Ou como aqui, como é o que aconteceu aqui, ó, tá vendo que foi para dentro das médias? Nesse caso eu não operaria, ficaria o dia inteiro sem ter uma operação. Essa daqui eu também não posso tomar, mas basicamente vou explicar. Eu tomei a venda aqui, acreditando que essas duas barras virariam um conjunto, ou seja, seriam duas barras ignoradas. A venda seria aqui. Só que eu vi que o mercado ficou fazendo o que? Trabalhando nessa região. Meu stop inicial estava acima dessa máxima. Trabalhando nessa região. Quando ele fez essa barra das 11 horas, eu percebi que quando ele finalizou a barra das 11 horas, eu percebi que a probabilidade de finalizar um trade positivo era muito menor. E aí a barra das 11, então eu determinei que a barra das 11h15, se não rompesse, eu poderia sair. Com isso eu acompanhei os 5 minutos. Às 11h15 terminou aqui, abaixo de 50%. Então eu falei, tá bom. Então eu ainda permaneço com o meu stop ali, porque a minha probabilidade agora está melhorzinha. Quando fechou esta barra aqui,
Eu preferi sair, mesmo que seja um stop de 3 pontinhos de diferença, eu aceito o stop e fico sem operar. Depois eu até, ontem eu tinha gravado um vídeo, eu acabei não publicando, mas basicamente depois eu comentei essa possibilidade de voltar a subir, ele chegou, bateu no alvo ali, mas para o meu operacional isso aqui não compensa, não é o tipo de operação que eu normalmente tomo. Aí mais tarde estudando o mercado também deixei aquele retângulo ali formado, que foi onde ele sentiu bem os preços. Mas basicamente, agora falando mais do dia de hoje, então eu tive essa operação onde eu vendi aqui, comprei aqui, então terminei o dia com 9,5 de stop. E hoje ele iniciou o que? Dentro, testando a mínima do retângulo. E aí eu puxei o retângulo mais para cá, fui esperando. Volto para os meus 15 minutos, vejo ele fazendo essa força, essa pancada e chegando próximo da máxima do retângulo. Depois que eu vejo ele chegando próximo da máxima, aqui eu já estou cogitando uma possibilidade de venda a partir do momento que ele perca a VWAP, porque agora eu também não quero operar contra a VWAP, faço um pullback e aí eu vendo. Então no início eu estava pensando nessa venda. Como aqui ele até fez uma bandeirinha, ele perde essa bandeirinha nos 5 minutos, ele não chega nem fechar, ó, a barra e volta para dentro. Eu comecei a ficar de olho. E aí aqui, ó, essa barra, ela é um trap em cima das duas últimas barras. Ela perde a mínima das duas últimas barras, das 3 últimas barras, e volta e fecha acima das 3 últimas barras. Então aqui eu estava percebendo que existia sim uma força compradora querendo sair do retângulo. Depois disso, o que eu imaginei? Quando eu vi esta barra aqui, eu imaginei, tá, então é uma força compradora querendo sair do retângulo, é uma barra de pouca volatilidade, uma barra onde o mercado abre aqui, fecha aqui, ou seja, uma barra curta, e é uma barra que bateu nas minhas médias e deixou um pavio grande. Então o que eu pensei? Tá bom, eu posso colocar minha entrada aqui, meu stop aqui embaixo, meu alvo 2 vezes para cima. O problema é que faltando 40 segundos para essa barra fechar, eu fui olhar um outro mercado, que era isso aqui, ó. Eu fui olhar o Euro USD. E aí nisso eu acabei perdendo essa entrada e ela não chegou a pagar 2 vezes o meu risco. Ela não chegou a pagar uma vez o meu risco para cima, ó, que era o risco era de 8,5. Aqui ainda estávamos com um risco de 6,5. E aí o que eu falei? Tá, vou deixar minha ordem aqui. Se ela voltar, ela pega minha ordem, meu stop continua sendo aqui, meu alvo continua sendo lá em cima. Beleza. Pontos a se considerar. Quando eu vi isso aqui acontecendo no 15 minutos, ela indo quase pegando no 1 para 1 e eu ficando de fora, eu fiquei bem frustrado. E o que é um erro, porque nenhum tipo de operação minha pode me deixar frustrado se eu ganhar, se eu perder, se eu não tomar a posição. Porque eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus não permitiu, por que eu vou ficar chateado com isso? Então o que eu vi? Eu orei e esperei. Felizmente ela pegou. Outro ponto interessante, a partir do momento que você fica em paz com isso, a partir do momento que eu entrego para Deus, oro, peço perdão também por esse tipo de sentimento no momento, eu percebi que eu consegui ter uma análise melhor. Por quê? Como vocês podem ver, ó, a minha entrada foi aqui, meu stop estava aqui e o meu 1,5 para cima era exatamente aqui, ó, um tique acima dessa máxima. E
normalmente quando ela bate no meu risco para cima, eu sempre protejo em 0,5. Só que hoje não bateu por 0,5 pontos, mas estava batendo em 2 pontos importantes. Primeiro ponto importante, estava triscando na VWAP. É que aqui infelizmente não aparece, né? Porque depois dessa barra aqui a VWAP foi se organizando. Mas ela estava triscando na VWAP. E aí eu percebi que, tá, eu posso então proteger, porque aqui é uma região mesmo onde os vendedores vão defender. Primeiro ponto, poderia defender. Segundo ponto, ficou a meio ponto do meu 1 para cima. Ainda não me deixa defender. Só que o terceiro foi isso aqui, ó. Ela está exatamente no 61 de toda a retração da queda. E isso é interessante. Normalmente eu não traço, né, a retração da última queda. Mas como eu estava vendo este mercado trabalhando no lateral e vendo a possibilidade de ele bater aqui e querer voltar, eu falei, cara, não vou arriscar ficar posicionado vendo o mercado vindo contra, sendo que eu tive já duas coisas que me disseram que pode sim voltar. Então o que eu fiz? Ao invés de eu colocar no 0,5, que se eu tivesse colocado ele teria me tirado, eu protegi literalmente no 0 a 0. Eu entendo que cada operação ela é distinta e na maior parte do tempo, se eu não proteger, eu vou ter resultados melhores. Só que entendendo tudo isso que o mercado tinha feito, esse primeiro sentimento que eu tive de não ter perdido, de não ter pego a operação e pego depois, e o mercado não ter evoluído da forma que eu desejava, eu falei, tá, então aqui eu aceito sair no 0 a 0, talvez provavelmente se o mercado me tira aqui, eu não teria mais nenhuma operação no dia de hoje, seria muito difícil. Mas qual que é a outra parte interessante? Hoje eu tinha meio-dia, eu tinha algo marcado. É claro que é meio-dia de Cuiabá, não é meio-dia de São Paulo. Mas eu sabia que aqui, ó, o momento que pegou o meu gain, aqui, eu já poderia ficar tranquilo. Eu imaginava que não teria nenhuma outra operação no dia de hoje. E como faltava 1 hora para almoçar, se arrumar e conseguir fazer o meu compromisso que eu precisava ir, eu falei, cara, tá bom, estou satisfeito com a minha operação no dia de hoje. Outro ponto importante, eu não tomei esta realização frustrada, porque no momento que eu estava enxergando, e aí que tá, aí a gente tem que vir aqui para o estocástico lento. Eu tenho aqui a região de julho de 2023 e janeiro de 2024, que é uma região que eu sei que o preço fica batendo. É claro que ela não é uma máxima, mas eu sei que o preço aqui pode ter sim uma entrada de vendedores. Então o que acontece? Entendendo isso, e com meu alvo bem aqui nessa região, eu falei, cara, se eu tomar outro contrato aqui, na perda dessa máxima por realização frustrada, o meu stop deve ficar aqui. Então eu teria um stop de 8,5, equivalente ao stop inicial. Entendendo que eu tenho uma compra aqui, nessa região, e outra compra aqui. Mas essa compra daqui de cima, o aspecto não era muito positivo dela. Era de 1 para 1. Então eu acabei preferindo não tomar essa posição, enxergando essa possibilidade sim de entrar aqui vendedores. Agora, agora a hora que a gente vê o gráfico parado, até seria possível. Mas isso aqui eu não tinha enxergado também. O que é isso? Basicamente, eu tinha enxergado nos 5 minutos isso, porque ela tinha batido sim na média móvel de 9. Eu tinha visto essa pancada,
mas eu acabei optando por não tomar, porque eu achei aí que entra o achismo e não o que o mercado está dizendo. Achei que não teria força suficiente para levar mais para cima, então um risco de 1 para 1 nessa operação não enxergava como sendo um risco favorável, beleza? Tá, então a partir daqui, ó, daqui para cá, eu não vi mais o gráfico e só fui acompanhar agora no período da tarde, depois que eu cheguei no meu compromisso. Mas assim que eu saí, ó, olha, eu saí aqui, na barra seguinte, deu uma barra ignorada e deu uma realização frustrada. Essas duas aqui juntas, sim, poderiam me fazer tomar mais uma operação se eu continuasse vendo o gráfico. Entendo que tem uma boa relação risco-benefício. A primeiro momento, eu acredito que eu não compraria essa barra ignorada logo de cara. Mas, qual que é o ponto interessante? Essa barra aqui, que é uma realização frustrada, eu compraria porque eu entendo que o mercado já tentou uma vez e está tentando a segunda vez. Se ele romper esta máxima, todo mundo que vendeu nessas duas últimas barras vai ser estopado, entendeu? Então essa seria literalmente a minha ideia. Então, se eu estivesse operando, teria que sim tomar essa entrada. E é uma entrada muito tranquila de tomar, porque aqui eu tenho um risco de 10 pontos, beleza? Meu alvo não é 20 pontos, ó, meu alvo não é 20 pontos, mas meu alvo basicamente é, primeiro, esse risco aqui para cima, duas vezes, e segundo, todo esse risco aqui, e aí agora eu preciso fazer ele de uma forma mais fácil, ó. Essa seria isso aqui, ó. Não, opa, desculpa. Essa mínima com essa máxima para cima em 161. E o mais interessante é que sim, esta barra terminou sem nenhum pavio, o que indica uma exaustão. Depois o mercado realmente confirma essa exaustão caindo, né? Mas na leitura no momento ela indica exaustão, assim como essa daqui na minha leitura estava indicando uma possibilidade de exaustão. Eu só não acho que seja tanto uma possibilidade de exaustão porque ela não fechou quase tão perto, né? Ela deixou ainda um paviozinho. Mas assim como eu saí, outras pessoas podem ter saído nessa região. Então, sim, poderia ser uma barra de exaustão. Mas como a gente viu que entrou vendedor sem força, a partir do rompimento dessa máxima, é uma tomada praticamente obrigatória. Seria obrigatória se estivesse batendo na média móvel de 9 aqui, que eu entendo que aí seria melhor ainda. Mas finalizo o dia com 17 pontos de gain. Meu relatório de performance mensal aqui. A gente teve duas operações, a primeira com 9,5 de loss, a segunda com 170 de gain, 95 reais, e a outra com 170 de gain, 9,5 e 17. Beleza? Então é isso, galera. Só queria comentar a respeito disso. Outra parte interessante, além disso aqui ser uma barra de exaustão, a gente também percebe a distância da média móvel de 9 para o fechamento dessa barra. Claro que se a gente estiver no mercado completamente direcional, isso provavelmente irá acontecer. Mas eu entendo que foi o mercado onde a gente acabou de virar. E aí sim, ele poderia ver e continuar, ele teria realmente esta região aqui como uma região de entrada de vendedores. Mas
essa relação risco-benefício de permanecer no trade com 7, arriscando ou sair por conta de 16 ou até mesmo 16 pontos, isso a gente não precisa nem colocar no papel para saber que às vezes não é uma boa relação risco-benefício, certo? Fora o que o gráfico já vem nos falando. Depois disso, o mercado realmente deixou uma bandeirinha aqui e voltou a cair, vindo para a mesma região basicamente da minha entrada. E aí o que a gente consegue ver pro dia de amanhã é que há uma possibilidade de tentativa de volta para essa região depois de ter visto essas duas barras aqui. Poderia ser um 2-bar reversal, ou até mesmo quando a gente vê isso aqui dentro do diário, a perda dessa mínima aqui poderia gerar um movimento mais forte também, porque a gente vê que ele bateu ali nessas regiões. A gente está finalizando o dia com um pavio grande, provavelmente próximo da média móvel de 9, e tendo rejeitado muito bem a média móvel de 20 do diário, certo? Então finalizo o meu vídeo por aqui. Entendo que é um conteúdo muito mais educacional para mim do que às vezes até para quem estiver assistindo. Lembrando que a minha ideia é realmente fazer esse tipo de conteúdo justamente para melhorar cada vez mais as minhas leituras e observações do mercado e criar um diário de trade de forma mais efetiva, né, em vídeo. Porque apesar de eu ter o diário de trade aqui no papel, certo? Não posso me abalar com a perda de uma entrada. É interessante sim, ó, tá vendo como o meu print foi no final daquela barra? É interessante sim ter uma outra ferramenta, né? Que eu posso utilizar para me ajudar na hora das leituras. Pontos importantes aqui do meu diário, eu coloco aqui tudo que eu estava pensando, a maneira como eu realmente evolui no trade, mas eu sempre gosto de colocar isso aqui, são as observações, e eu gostaria de ler rapidinho. Não posso me abalar com a perda de uma entrada se eu opero para a honra e glória do nome de Deus. O fato de ter perdido uma entrada naquele momento não me faz um trader ruim, mas me faz refletir que Deus está no controle de todas as coisas, e somente graças a Ele é que pude fazer a leitura, tanto de esperar o preço voltar, como de proteger no 0 a 0 ao invés do 0,5. A sabedoria vem do Senhor, e eu coloquei um texto que eu achei muito bonito, que a minha esposa mandou hoje, e que faz todo sentido também na vida de um trader. Na verdade, a Bíblia ela é a verdade e ela vai fazer sentido na vida de todas as pessoas da maneira que Deus deseja. Mas o que eu pensei aqui? Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Pontos interessantes é justamente essa partezinha aqui, onde nós reconhecemos que não temos ideia de, de nada do futuro. E outro ponto interessante também é isso aqui, ó. Quem faz as obras são Deus. Então, finalizo esse vídeo com essa reflexão. Fechou?